Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Cabo Rodolfo. O Cabo Rodolfo é o policial militar aqui de Avaré, que é um dos responsáveis, então, aqui pelo trânsito. Não só o trânsito, é a equipe de moto, que é a Rocan, que trabalham em 2 colegas, não é? Mas eles atendem todas as ocorrências. Mas o Rodolfo sempre teve voltado mais para o trânsito, né? E esse é o motivo que nós estamos batendo um papo com o Rodolfo, então, a respeito do trânsito. Rodolfo, as modificações, a nova lei agora, o que ela trouxe? Então, assim, vamos começar com o dito cujo celular. Celular é assim, todo mundo tem, né? Você pega uma criança de 10 anos aí, o meu filho tem 9 e já está querendo um celular, né? Então assim, todo mundo depende muito disso, depende da comunicação, depende de aplicativo, né? E acaba utilizando isso no trânsito, né? Então, uma coisa que é interessante a gente esclarecer... Hoje já falar no celular já é multa hoje. Uma multa média. Multa média Isso. hoje. Hoje ela é uma multa média. E ela vai continuar sendo uma multa média, né? Porém, essa nova lei ela traz uma distinção para quem segura o telefone celular ou manuseia o telefone celular, né? Então, assim, continua sendo infração você usar o telefone celular, mas para quem usa ele, segurando ele ou manuseando ele, ela vai se tornar uma infração gravíssima. Uma pergunta, eu estou aqui dirigindo, estou vendo meu WhatsApp, isso, aquilo, vejo na esquina a viatura ou a polícia militar e baixo aqui e você viu que eu estou com o celular. Sim. Você pode multar? Sim. Ela é uma multa que... Você precisa me parar, falar assim, para, estaciona? É uma multa que independe da abordagem, né? Lógico que a abordagem, sempre que possível, ela deve ser feita, né? Sei. Mas ela independe de abordagem. Então, eu estar segurando o celular na mão hoje... Segurando a partir dessa nova lei, já é uma infração gravíssima, né? 7 pontos? 7 pontos, e aí já estamos mudando o valor da autuação, que era R$ 191,54, ela passa a ser R$ 293,47. Então, quase R$300 para quem está utilizando esse telefone. É legal falar do telefone, que assim, algumas pessoas têm dúvida, porque os carros, eles trazem, né, uma tecnologia de Bluetooth, né? Então a pessoa, muitas vezes ela usa, né, e não tem o conhecimento de que ela está cometendo a infração. Né? O também é. O Bluetooth é usar o telefone celular. A diferença é que usar o Bluetooth, né, é uma infração média, né? Não, mas e daí? Como que você vai... como que você vai... como que fala? Identificar que ela está usando? Identificar se eu estou cantando a música dentro do carro ou eu estou falando? Essa que é a dúvida, né? Então, assim, é lógico que o policial tem que ter bom senso, né? Não sabe se a pessoa está estudando para a prova, ela está decorando um texto e tal. Mas esse tipo de situação é interessante que as pessoas saibam que ela existe, né? Sim. É lógico que a fiscalização é mais complicada. Né? Então o policial tem que ter esse bom senso, ele tem, né, de estar verificando. Então acontece... E tem o feeling também, né? Você sabe ali. Acontece, né, como a gente trabalha de moto, às vezes no corredor, você para num semáforo, por exemplo, do lado do cara, ele está sozinho e você até escuta o retorno do outro, né? Então até engraçado outro dia comentar, uma pessoa veio me procurar dizendo que ele estava fazendo um recurso, né, porque o policial multou ele, falando no telefone celular, mas ele não estava falando no telefone celular, ele estava usando o Bluetooth, né? E eu não entendia, porque eu achei que ele soubesse. E no fim, né, nós vamos ver que a pergunta dele era porque ele achava que o Bluetooth era possível, né? Então, por conta dos carros terem esse recurso, as pessoas às vezes confundem achando que é permitido, e não é. Outra mudança que nós tivemos, qual foi? Então, outra que... Tem o farol que voltou agora na estrada. O farol, né, foi autorizado nas rodovias, eles vão ter que colocar aí uma sinalização, para que a pessoa tenha ciência, né, que ela está numa rodovia. Então, isso em alguns lugares que a rodovia entra dentro de cidade e tal. Naqueles espaços que tem aquela Exatamente, discussão. até acho que a ação foi, que acabou suspendendo, foi em cima disso, né. Alguns lugares que confunde aí o motorista se ele está na rodovia ainda ou não, né. Então isso já voltou a... Você sabe que essa daí, eu achei fantástica esse negócio do farol. Porque faz a diferença. Você que está na estrada, você vê, você nota o carro. E você vê, né, cara? A gente percebe algumas pessoas, não sei se por maldade,
falando, inventando história, que isso é para facilitar o radar pegar. Meu, é claro que você, com o farol aceso, você é visto muito, né, muito lá mais segurança longe, pra todo mundo. Segurança para todos. O pedestre vai cruzar uma rodovia, por exemplo, ele vê o farol mais fácil. Já era uma realidade para as motos têm que usar o farol o tempo todo aceso, né? Então, só que algumas pessoas usam isso aí, em vez de ajudar, né, acaba só ficando aquela crítica leve em cima disso, né, gerando um assunto que não de repente ajuda, né? não é para ajudar. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Tem ainda muita multa por falta de uso de cinto na cidade? Bastante. Muita gente não usa o cinto, né? Acaba, de repente, porque eu parei aqui, porque eu vou parar ali, e acaba ficando sem, né? E isso realmente existe bastante ainda. É uma infração que a gente persiste em estar cobrando. Você estava nos falando no intervalo que o lance do pagamento da multa até a data, tem desconto, como Sim. que vai funcionar? Então isso é a nova lei, ela traz o texto dizendo o seguinte, a multa, se você pagar ela dentro do vencimento, né, você vai pagar então, até um tempo atrás pagava 80% do valor dela, na nova lei você vai pagar 60% do valor da multa. Então, os valores subiram, né, com essa nova lei, mas ele trouxe essa possibilidade. Se você pagar dentro do vencimento, até a data de vencimento dela, você vai pagar 60% do valor da autuação, né? Agora, é interessante a pessoa saber o seguinte, antes não tinha multa e juros nos valores de autuação. Então, se você pagar até o vencimento, você paga 60% do valor dela. Se você pagar após o vencimento, você vai pagar agora com juros e multa, como qualquer um outro boleto que a gente tem essa realidade, né? Quais outras mudanças aí que você lembra? Então, eu acho interessante falar dos valores, né? Sim. Que as pessoas, essa lei altera os valores, né? Então, o valor da multa leve era 53,20, ele passa a ser 88,38, né? A multa média era 85,13, ela passa a 130,16. A grave, de 127,69, ela passa a 195,23. E a gravíssima, de 191,54 para 293,47. Então, um valor considerável, né, de aumento, né? E aí tem algumas autuações ainda que ela multiplica os valores. Então, isso realmente vai dar uma certa diferença para quem está passivo de autuação, né? É uma forma de talvez coibir o cometimento de infração. Vou fazer uma pergunta aí que o Boninho tinha pedido para fazer. O Boninho, que é o Richard, ele está dirigindo a caminhonete dele. E ele está fazendo um policiamento, abordagem normal lá. Você chega, como vai, tudo bem? Bafômetro. O Boninho fala assim, não vou fazer o bafômetro. Qual é o procedimento? Então, hoje existe um enquadramento específico para quem recusa a produzir essa prova, né, ou fazer o teste no bafômetro, etilômetro, como a gente chama. Então, as penalidades são idênticas para quem está sob o efeito de álcool, né? Então, assim, a lei traz essa situação penalizando quem se recusa a fazer o teste, por algum motivo, né? Não, eu não quero fazer. Então, você não quer fazer, existe uma previsão legal hoje, né, que as providências que essa pessoa vai sofrer, as penalidades que ela vai sofrer em virtude dessa recusa dela de fazer esse teste. Então, mas ali no momento, o que você faz? Você no momento, existem duas situações assim. Em primeiro momento, ele aparenta para o policial algum tipo de alteração, né? Então, é o primeiro passo que a gente tem que avaliar. Se ele aparenta algum tipo de alteração psicomotora, né? Se ele aparenta um ou mais, né, vai depender da ação do policial. Então, se ele não traz, né, uma característica lá, por exemplo, será feita uma multa, né, que ela é vezes 10, a gravíssima, então ela passa a ser R$ 2.934,70. R$3.000, né? E aprende a CNH é recolhida. Nesse momento, ele fica sem, ele vai ter 5 dias para retirar ela depois na unidade da Polícia Militar, né? E o veículo tem que ser entregue para outra pessoa se ele
se ele puder, se não vier uma pessoa, o veículo vai ser recolhido também. Né? Uma pessoa habilitada, aí é possível liberar. Se não apresentar condutor habilitado, o veículo tem que ser apreendido. Né? E se ele apresentar sinais de embriaguez? Então, aí se ele apresenta sinais de embriaguez que alteram a capacidade psicomotora dele, então aí ele vai ser conduzido ao plantão policial, né? Porque existe aí então uma suspeita de crime de dirigir sob efeito de álcool. Né? Então, como ele não fez o teste, você não tem esse parâmetro para avaliar que realmente ele está alterado. Então a gente vai fornecer para ele uma outra possibilidade de fazer teste, que aí seria o teste do exame de sangue. Não quero fazer também. Não quero fazer. Então aí vai ser chamado um médico legista para fazer uma avaliação clínica, se ainda assim... Não quero fazer também. Sem problema. Ele se recusa e atende a essas... Ele vai responder então administrativamente. Ele vai responder administrativamente. Porém, hoje a lei permite, né, e ela assimila o depoimento do policial, vale como prova, vídeo, né, foto, testemunho de outras pessoas, valem como prova em relação àquele processo. Podendo ser efetuado a prisão em flagrante. Exatamente. Você tem mais alguma das mudanças que você lembra aí que é interessante? Então, outra coisa que eu acho que é interessante falar, né, a pessoa que acaba excedendo a pontuação. Né? Então, você tem lá os 20 pontos que você pode chegar a atingir em relação à carteira de habilitação. Né? Então, se você atingir os 20 pontos, existe uma penalidade, né? Por isso abre-se um processo administrativo e você vai ter a sua habilitação suspensa por um período, por conta de você ter atingido essa pontuação. E a nova lei ela traz o seguinte: o período mínimo de suspensão para quem atingir essa pontuação vai ser de 6 meses. Independente do tipo de multa. Independente. Você tem direito nesse procedimento aí a fazer a sua defesa. Sim. E as suas alegações, tudo, mas o período mínimo é 6 meses de suspensão a partir dessa nova lei. Então é alguma coisa que o pessoal precisa ficar atento, né? Principalmente quem usa o veículo para trabalho, né? Então era 1 mês o período mínimo, ela passa a ser 6 meses o período mínimo. Então isso. Rodolfo, uma outra pergunta. O sujeito perdeu a habilitação. Ele faz um boletim de ocorrência e você aborda ele e fala assim: olha, policial, eu perdi a minha habilitação, eu estou com BO aqui. Vale para alguma coisa? Então, é assim, é interessante que a pessoa faça isso, mas é interessante que ela saiba que ela tem que ir até um órgão de trânsito e solicitar já uma segunda via. Né? Então é lógico que num período de bom razoável, senso, né, a gente até tem tendo como consultar essa condição da habilitação dela, ver se está válida, em que situação que se encontra, é possível de você orientá-la estando num período razoável. O que não pode é a pessoa perdi e não tirei mais e ficar por isso mesmo, né? Até porque quando ele apresenta o BO, é feita a consulta no sistema. Sim. Você pede a consulta para ver. Então, se o sujeito faz o BO com segunda intenções porque ele entregou a carteira lá... Não, vai aparecer no sistema e hoje isso é bom a pessoa saber, né, os condutores saber. O sistema, ele já, na hora que a gente faz a pesquisa do condutor, já aparece para mim lá, esse condutor tem pontuação, ou esse condutor está respondendo um processo administrativo, uma portaria, ou então esse condutor está no período de suspensão de tanto a tanto, a consulta nos dá esse período, né, e isso é uma realidade. Né? E aí qual é o procedimento? Então, ele apresentou o BO, você falou, espera aí, consultou, deu, fulano está suspenso. Sim, então está suspenso, a gente vai analisar o motivo que levou a essa suspensão, né? Se é um administrativo, por pontuação, ou se de repente às vezes é até uma determinação judicial. Então, dependendo das condições, a gente vai, a providência que vai tomar. Tem mais uma multa, né? Faz a multa, esse veículo tem que ser entregue para outra pessoa, né? E quando chegar essa notificação no órgão de trânsito, aí vai ser instaurado um processo de cassação da CNH, porque ele descumpriu aquele acordo, né, que foi feito. Muito bem, Rodolfo. Infelizmente, nós chegamos no final do nosso bate-papo. Nós queríamos que você deixasse as suas considerações finais e aí nós estamos encerrando. Certo. Eu agradeço a oportunidade, né?
em nome da Polícia Militar, de ter esse espaço para esclarecer para as pessoas, né, se está se aproximando, colocando à disposição, né, para estar compartilhando isso em outras oportunidades, né? E a Polícia Militar está sempre à disposição das pessoas. É lógico que o trabalho de fiscalização muitas vezes não é compreensível, né, para as pessoas. Ninguém gosta, nem eu gosto de ser fiscalizado, né, mas faz parte de uma sociedade e a gente faz o nosso trabalho e, né, eu falo, eu amo o que eu faço, né, eu sei que os colegas que trabalham comigo também fazem a parte deles e por isso que a gente consegue viver em sociedade, né. Então eu agradeço essa oportunidade, coloco à disposição, né, para outras oportunidades aí e falo para as pessoas, contem com a Polícia Militar, a gente está aí para qualquer tipo de ocorrência, né, e para qualquer tipo de esclarecimento. Rodolfo, muito obrigado, eu acho que foi muito esclarecedor, não é? A população tem que, antes de punir, estar esclarecendo, educação, a fiscalização. Valeu, muito importante. Para finalizar, você vai levar embora uma caneca do Vale TV, Cidadania, Direito de Cidadania, dado pela Jeepway. A Jeepway forneceu essa caneca. Pessoal, muito obrigado e semana que vem nós estaremos de volta.